7 pilares para você montar uma estrutura que você vai quebrar todas as objeções dos seus clientes, mesmo aquelas objeções mais pesadonas. Primeiro passo é o quê? Numa negociação, quando você está conversando com o cliente, se ele está disposto a dar uma objeção sobre alguma coisa, algum problema, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, você pode ficar feliz, porque ele está disposto a saber mais e quer comprar. Agora, se ele não quer saber nada, se ele não quer perguntar, se ele não quer que você fale, se ele não quer nem conversar com você, vai ser muito difícil você fechar alguma venda com ele. Então, no princípio, quando a venda começa, tem aquele ditado, né? A venda sempre começa com um não. A pessoa fica, eu não sei. Opa, não sabe? Eu vou te explicar. Isso, isso, isso. Primeiro ponto. Identificação. Identifique quais são as objeções que cotidianamente tem no seu dia a dia. Se você vende, por exemplo, uma camiseta, você vende camisetas e aí o cliente sempre fala assim: ixi, mas será que essa camiseta aqui vai desbotar? Será que essa camiseta aqui ela vai aguentar eu colocar na máquina? Então, são coisas que você já pode organizar para responder para o seu cliente, porque se você sabe que essa é uma dúvida frequente, porque provavelmente no seu ramo, no seu nicho ali, às vezes é uma dor que vários produtos não atendem e o cliente sempre teve problemas e aí você já vai chegar e vai solucionar. Então, vai falar assim, não, essa camiseta aqui ela é de última tecnologia, ela é do algodão, você fala, né, a história da camiseta. Então, sempre contando histórias que são muito interessantes para que o seu cliente sinta algo pelo produto, pelo serviço. Olha, essa camiseta aqui, ela é de última tecnologia. Um exemplo, né? Vou dar um exemplo. E aí ela é de uma malha, que é a malha peruana. E aí ela tem várias penteado, algodão penteado, fala os benefícios e você tem que falar o que? Benefícios que vai trazer para o cliente e também algumas características. Porque assim, não adianta também você falar várias coisas sobre a camiseta e não mostrar quais benefícios. Então, resumidamente, essa camiseta aqui, ela é o que? Até ela é um pouquinho mais cara porque ela tem 5 pontos de vantagens. Ela não desbota, ela é uma malha que é uma malha especial que veio lá do Peru e a costura ela tem um acabamento. Aí você fala, ó, a costura aqui ela é feita, é, não entendo muito, mas em resumindo, ela tem duas costuras. Que aí, que essas duas costuras vai trazer de benefício para o cliente? Essas duas costuras aqui faz com que a camiseta não esgarce quando você lava na máquina. Entendeu a sacada? Essa pintura é uma pintura de última tecnologia. Quando você lava, ela não perde a cor. Entendeu? Então, o cliente quer uma camiseta que não perca a cor, que não esgarce. Então, aí você pode falar benefícios e características e benefícios, que isso aí é infalível, porque aí você está mostrando o, o real motivo por que ela é boa. Também, se você ficar falando coisas que não tem pilar, aí ele vai ficar falando assim, ele vai pensar, mas será que é verdade? Então, quando você mostra a característica e o benefício, vai ser infalível. Segundo ponto, classificação. Organize as objeções de acordo com sua relevância. Então, assim, tem objeções que são de praxe. Sempre tem essas objeções. Então, você já deixa elas sempre com as respostas preparadas para que você já fique na ponta da língua. O cliente falou, você já, puf, na hora. Preparação. Prepare uma resposta para cada objeção. Então, sempre eu falo, sempre vai ter as mesmas perguntas
E aí você já deixa as respostinhas prontas e começa a treinar. Isso aí é muito bom. Porque aí, o que acontece? Quando você já tem a, a resposta da objeção, fica mais fácil você conseguir fazer as perguntas certas para retornar aí a negociação. Por exemplo, se o cliente pergunta para você alguma coisa sobre. Vamos falar de camiseta, já que estamos falando de camiseta, né? Essa camiseta aqui, ela, se não servir, o que que eu vou fazer? Então aí você pode falar, olha, se não servir, você pode vir trocar e tem 30 dias para você vir trocar e não precisa trazer nem a nota fiscal, só trazer a etiqueta. Então, você já deu ou já tem a resposta do processo, né? Às vezes tem, eu falei um exemplo bem michuruca, né? Que é meio padrão, mas cada negócio tem sua particularidade. Então, por isso que eu quis exemplificar de uma maneira mais simples, mas não, não ficou tão conciso, né? Então, por exemplo, ó, outro detalhe que eu acho que esse aqui, cada loja já é de um jeito. Se eu for lavar a minha roupa e rasgar, aí você vai explicar para ele o processo. Então, esse processo você vai ver aqui no caixa, vai mostrar a roupa, traz a nota fiscal e a gente troca para você sem burocracia nenhuma. Então, se o cliente sempre pergunta, faz umas perguntas dessas e você não tem a resposta, aí você, eu vou lá ter que conversar com o gerente. E tal. Então já fica uma negociação mais complicada. Agora, eu estou falando sobre camisetas para ficar algo mais simples, mas tem negociações que são muito mais difíceis, né? Por exemplo, uma prestação de um serviço, que aí geralmente é uma negociação bem mais concisa, mais demorada, porque tem vários pontos que a empresa vai querer saber, os entregáveis e se vai entregar, né? Então já é uma negociação que tem vários pontos. Então por isso que você tem que saber quais pontos o cliente vai perguntar para você responder da maneira correta, porque geralmente sempre as mesmas perguntas são feitas e aí você tem que estar atento e na ponta da língua para responder. Então, treinamento. Então, se você tem uma equipe, passa esse script para toda a sua equipe, fala para ele treinar. Quinto ponto é monitoramento. Monitore constantemente, efetivamente, suas respostas e ajustes se necessário. Então, por exemplo, se as suas respostas você perceber que você está respondendo não está sendo muito convincente, então você fala, opa, eu tenho que mudar essa resposta minha aqui, porque eu estou vendo que o cliente não está gostando. O cliente, eu acho que ele não foi muito com essa minha resposta. Então, o que que você pode fazer? É, pode fazer a sua resposta, em alguns pontos você pode fazer outra pergunta para ele. Por exemplo, o cliente fala assim, vamos para serviço, que aí fica mais fácil, né, para a gente exemplificar. Eu preciso que você me entregue esse serviço quando vamos falar sobre um serviço de marketing digital de gestão de tráfego. Eu preciso que você faça as mudanças para mim, cliente falando, né? Em 24 horas. E eu não abro mão disso. Aqui que você pode falar para ele. Se na sua empresa é 48 horas o tempo de resposta de mudança, você pode falar assim, olha, você sabe qual que é o tempo padrão, o tempo comum para fazer uma alteração na campanha das outras empresas? Aí ele vai falar, não sei. Se ele souber, né? Fala assim, é 48 horas, por exemplo, se for, né? É 48 horas. Então, eu estou fazendo para você aqui no nosso contrato 24 horas e já é metade do tempo de todo o mercado, da concorrência. Então, a gente já está entregando um serviço mais rápido que o normal. Posso tentar entregar antes, posso, mas o padrão é esse. Então, aí, o cliente já falou: opa, eu não sabia disso. Eu achei que era algo rápido, todo mundo entregava rápido. Então, tudo bem, deu tudo certo. Por quê?
você fez uma resposta interessante para ele com outra pergunta. E aí ele mesmo, ele falou assim, nossa, é verdade, então o serviço deles é bom. Outro ponto, foco no cliente. Mantenha o foco no cliente, ouvindo atentamente suas objeções, oferecendo soluções personalizadas. Igual eu falei agora anteriormente, você tem que observar o cliente. Se o cliente está gostando, se não está gostando, você tem que se ajustar à necessidade dele, para que você consiga entregar o melhor serviço e o que realmente ele precisa. E o final é o fechamento. Ao final da conversa, certifique-se de que a sua objeção foi superada e que o cliente está disposto a negociar. Então, se você fez as perguntas certas, quando ele perguntou, fez as respostas, e no momento apropriado fez outra pergunta para ele mesmo ver que ele se decidiu, ótimo. Então, se você percebeu que as suas respostas estão condizentes, estão legais, aí é hora de você ir ao fechamento. Então, essas estruturas aqui, vocês devem fazer o quê? Treinar, treinar, treinar e sempre, sempre, sempre ir organizando. Se você tem uma equipe, o que você pode fazer? Faz algumas reuniões e vê aquele vendedor que está se destacando, vê as objeções, como ele trabalha e modela ele para toda a equipe para que seja uma empresa com muitas e muitas vendas. Então, esses pontos aí são 7 pontos muito interessantes que vocês devem fazer para criar uma estrutura de força de venda aí. Então, ó, identificação, classificação, preparação, treinamento, monitoramento, foco no cliente e fechamento. Então, esses pontos aí são os pontos que você deve sempre averiguar para que suas respostas não fiquem boiando, né? Então, se o cliente pergunta, você tem que saber o que responder para ele, porque assim ele vai ter mais confiança. Até tem um cliente que ligou esses dias, né? A gente conversou e ele falou assim, ó, vou querer fazer um serviço com você. Não te conheço, mas pelo que nós conversamos, você me atendeu bem e eu confio em você. Então, assim, olha o poder de como você. Mas só que assim, ele tinha me feito tantas perguntas, e eu fiz as respostas e fiz outras perguntas para ele num ponto, no momento certo da conversa. Então, ele mesmo se decidiu que nós éramos uma empresa de confiança, que ele poderia fazer o serviço conosco. Então, como você fala é importante. Isso aí, depois tem outro vídeo aí, vocês assistem, para que você saiba que o cliente sinta, né, que você está falando a verdade, está sendo sincero com ele. Então, marca seu amigo aí que precisa melhorar as negociações e até mesmo esse ponto que eu acho muito lindo, que é o que a venda, ela se enquadra em todos os pontos da nossa vida. Numa negociação, você vai conversar com sua esposa, com a sua namorada, com seu marido, você vai conversar, é tudo negociação. Então, se você saber os pontos que você pode é, usar, é a vida. Você vai ser uma pessoa que vai se relacionar bem com todos. Então, se você vende o seu tempo, o seu serviço, vende produto, você é vendedor. E os maiores empresários são os melhores vendedores. Então, lembre-se disso e vamos fazer com que o Brasil seja um país top de vendedores. Até mais. Até o próximo vídeo aí, galera.